Primeiro, antes de fazer a pergunta, você deve entender qual é a definição de karma e qual é a definição de seva. Qual é a definição de karma? Quem sabe? Qual é a definição de karma? E você fala. O que é karma? Karma significa o que quer que você esteja fazendo para o seu corpo, mente e paz, o que for para você mesmo. Isso é karma. E Bhakti é aquilo que você não faz para você, aquilo que você faz para Krishna. Isso é chamado de Bhakti. Mas sem karma, não se pode viver. Você tem o direito de fazer karma. Você respira ou não? Você entende? Isso é o karma. Por que você respira? Para manter seu corpo vivo. Isso é karma. Qual é a definição de karma? É aquilo que você faz para si mesmo, para o seu próprio interesse. Isso é karma. Esse é meu. Vai cantar o gaita. Então, por que você come? Para manter sua vida. Então, é o quê? Mas se você comer para Krishna Seva, então isso não será karma. Vocês entendem? A mesma coisa você está usando para si mesmo é karma. E a mesma coisa que você fizer para Krishna, isso é chamado de Bhakti. Então essa é a diferença entre karma e seva. Seva significa Bhakti. Krishna diz: eu não estou fazendo karma. Aquele que diz que não está fazendo karma é um grande mentiroso. Porque sem karma não dá para sobreviver. Você não consegue respirar, você não consegue comer. Então, primeiro entenda o conceito para depois fazer a pergunta. Krishna está dizendo, você tem o direito de fazer karma. Você respira. E muitos insetos estão dentro do seu corpo. Muitos vão para dentro do seu corpo. Quando você inspira, eles vão morrer. Então você mata muitos insetos. Quando você caminha, você mata muitos animais ou não? Muitos insetinhos ou não? Muitos pequenos insetos pequenininhos. Você não vê. Então você não tem o direito de matar ninguém. Mas quando você mata, você colhe a reação. Então, como andar? Não dá para colocar o pé na cabeça. Quando você anda, você mata muitos insetos. E esse pecado vem para você. Vocês entendem? Karmani. Então Krishna está dizendo neste verso: eu vou dar os frutos para você.
Mas como se livrar de todas as reações do seu karma? Krishna disse, ofereça tudo a mim. Se você fizer qualquer coisa, ofereça tudo para Krishna. Então, você não vai ter que sofrer devido ao seu karma. Esse é o processo, como se livrar do karma. Então, qual é a sua pergunta? Diga. A minha pergunta é, por exemplo, quando a gente está fazendo algum seva, se eu estou cozinhando alguma coisa para a deidade, é comum a gente dizer, é comum a gente falar, não sou eu que estou fazendo esse seva. Se você está fazendo seva para quem? Para Thakuraji. Ok, você está cozinhando para Thakuraji, então isso não é karma, isso é bhakti. Mas eu queria entender algo como... Quando eu estou fazendo isso, não sou eu que estou fazendo. Na verdade é Gurudeva, ou no caso Simatirada, que está cozinhando. Mas eu quero entender que... Mas isso não é karma, isso é bhakti. Mas os frutos dessas atividades, desse seva... Se eu cozinhar e a minha preparação não fica gostosa, ou às vezes pode ficar, esse resultado na verdade é como esse verso fala, é como se fala nesse verso que o resultado está dando para Krishna, por exemplo, ou eu estou fazendo as atividades e se a preparação vai sair gostosa ou não, é o desejo de Krishna. Ou é Gurudeva e Simatirada que estão realmente fazendo e eu sou apenas um instrumento, como é isso? Primeiro entenda que se você se render completamente a Guru Krishna e Simatirada, então, se você pensar, eu não estou fazendo, eu estou fazendo em nome de Guru Krishna e Simatirada. Se esse tipo de rendição estiver presente, você vai estar livre do karma. Você não vai estar fazendo. Isso é Atmanivedana. Quando você oferecer completamente a sua alma para Guru Krishna, seja lá o que você fizer, Krishna vai comer. Isso se chama Atmanivedana. Se você estivesse rendido completamente a Guru Krishna, a reação não vai vir. Mas outra coisa é, se alguma coisa sai boa ou ruim, você está dizendo que você está fazendo. Rana Madura Brasil. Arrancara. Você está pensando, eu estou fazendo, sou eu que estou fazendo. Então você vai ter que sofrer. E outra coisa é que Guru e Krishna não estão aceitando a sua ofensa. No Chaitanya Bhagavata é dito, se uma pequena ofensa, Guru Krishna não vai aceitar. Apenas para purificar você. Se eu fizer alguma coisa errada, eles não vão levar isso em consideração. Eles só estão corrigindo você. Isso aqui que você cozinhou não foi feito de maneira apropriada. Eles só estão te retificando, te corrigindo.
Mas se você invejar ou negligenciar Guru Vaishnava, então uma parada acontecerá. Mas se você for simples, como um bebê, então os pais, eles não aceitam nenhuma ofensa das suas crianças, dos seus filhos. Mas eles purificam o coração ou não. Às vezes se castiga, mas eles castigam ou não os seus filhos? Karmani ativalaste. Você tem o direito de fazer karma, porque sem fazer karma, você não consegue sobreviver. Srimad Bhagavatam dá evidência. A gente respira, a gente come, dorme, isso é karma. Mas esse mesmo comer e dormir, se for feito para Krishna Seva, ele não será karma, será bhakti. Então esse é o processo. Porque você dorme, o seu corpo fica bem e aí você pode novamente servir ao Senhor para o seu corpo se recuperar. Se você come, se você comer, você vai poder tomar prasada, sua saúde ficará boa e você poderá servir a Krishna. Então, Bhakti tem duas. Krishnati Akil Chesta Parayana e Krishnati Akil Bogatayani. Bhakti tem esses dois pontos. Todos os nossos esforços devem ser para o prazer de Krishna. Isso é Bhakti. E você deve rejeitar tudo o que for desfavorável para Krishna. A satsanga tayag. Abandone a má associação. Para quê? Para o prazer de Krishna. Tudo que você fizer, faça para o prazer de Krishna. Esse é o processo. Por exemplo, o servo de Mahaprabhu, Govinda. Certo dia, Mahaprabhu estava tomando prasada muito. Mahaprabhu estava dormindo no Gambhira e na frente da porta, impedindo a passagem. E Govinda estava massageando seus pés e seu corpo. E naquele momento, Mahaprabhu estava fazendo essa lila de bloquear a passagem. Então, Govinda estava massageando, estava um pouquinho do lado de fora, massageando o corpo de Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele já tinha massageado um lado do corpo de Mahaprabhu, mas ele precisava massagear o outro corpo, o outro lado do corpo, mas como passasse o corpo de Mahaprabhu estava bloqueando a passagem. Então, Govinda, ele atravessou o corpo de Chaitanya Mahaprabhu. Ele colocou um pano sobre o corpo de Chaitanya Mahaprabhu e então ele atravessou e entrou ali dentro do quartinho para continuar a massagem. E aí, após a massagem, Mahaprabhu dormiu e ao meio-dia Mahaprabhu perguntou: "Ei, Govinda, você tomou prasada?" Govinda disse: "Não." "Pai, por que não?" "Prabhu, eu estava massageando o seu pé e vim para este lado." E aí Mahaprabhu perguntou: "Por que você não voltou para o outro lado do mesmo jeito que você veio para esse? Ouça cuidadosamente." E ele disse: "Ei, Prabhu, eu atravessei o seu corpo para o Seva você. Atravessei o seu corpo com o propósito de te servir. Mas agora, se eu vou atravessar o seu corpo novamente, será para o propósito de servir a mim mesmo, de comer. Por isso é que eu não fui para ele, porque isso seria uma ofensa." Bhagavat Sevat. O que você fizer para o prazer do Senhor, isso será Bhakti. Essa lila é ensinada a nós. E Mahaprabhu ficou muito feliz e mostrou essa lila.
Vocês entendem? Vocês entenderam o que eu falei? Krishna Kripa entendeu ou não? Fala português. Eu tinha perguntado primeiro daquele que tinha comentado sobre esse verso, né? Karmani Eva Dikarastema Paleskadachana, que fala que Krishna fala para Arjuna que você tem direito a fazer, né, realizar seus deveres prescritos, mas não quem dá os resultados sou eu. Krishna fala. Aí eu ia perguntar, mas em relação a como é que é em relação a seva. Então o Gurudeva primeiro ele falou isso, né, de que primeiro se deve entender o que é karma, a diferença entre karma e seva, né, para fazer a pergunta. Você quer falar isso? Aí ele falou que, para a gente entender qual é a diferença de karma e de seva. Então ele falou que karma é quando você faz alguma atividade que é para o seu próprio corpo, para a sua mente, para você mesmo, né? Seja comer, dormir, qualquer coisa que você faz que é para você, isso é karma, né? Que é para o seu corpo. E seva é quando você faz aquela atividade e você está fazendo ela para Krishna. Ou seja, então a mesma atividade, por exemplo, comer ou dormir, pode ser karma ou pode ser seva. Se você, eu vou comer para mim mesmo, para o meu corpo, então isso é karma. Mas se eu vou comer para ter energia para poder servir com esse intuito, então isso é seva. Então existe essa diferença entre karma e seva. Aí explicou que a gente está o tempo todo fazendo karma. Né? Quando você caminha, quando você respira, você está agindo. Até mesmo essas pessoas, ele explicou que essas pessoas que falam que eu não faço karma, elas são grandes mentirosas, porque a todo momento a gente está fazendo karma. Quando a gente respira, a gente realiza atividade. Ele falou que quando a gente respira, várias entidades vivas, muitos organismos entram no nosso corpo, a gente mata eles, mesmo sem querer. Quando a gente caminha na rua, a gente pisa em formigas, né, ou insetos. E aí ele falou, mas então como ficar livre desse karma, que é você oferecer um fruto de tudo que você faz para Krishna, né? Então essa é a diferença entre karma e seva. E aí o Radha Shyamasundara fez a pergunta, né, sobre quando a gente faz alguma coisa, eu estou cozinhando, e aí a gente pensa... Prata Puradi. Estou fazendo Prata Puradi, na verdade não sou eu que estou cozinhando, é Guru e Krishna. Aí o Gurudeva falou, então quando você tem esse tipo de pensamento, na verdade eu estou cozinhando em nome de Gurudeva, na verdade ele está cozinhando, eu sou um instrumento. Isso já não é mais karma. Isso é bhakti, né? Então, isso é bhakti, isso é seva, porque você está ali atmasamarpana, você está se rendendo completamente. Mas, quando você pensa, o que eu cozinhei ficou bom, não ficou bom, então já vem aquele falso ego de que eu sou o autor da ação, né? Ficou bom ou não? Então é diferente. Mas aí o Gurudeva falou assim que Guru e Krishna não vão tomar uma ofensa, mas eles vão ser basicamente uma correção. Que você cozinhou e isso não ficou tão apropriado, então, da próxima vez eu preciso melhorar mais do que eu cozinhei, né? Então vai ser uma coisa, porque como se fosse um pequeno desrespeito, não é uma grande ofensa, mas se você intencionalmente critica ou tem inveja de Guru Vaishnava, aí eles vão aceitar essa ofensa. Quem está falando isso último agora mesmo? É a massagem. Mais uma pergunta. Ele comentou sobre o passatempo de Govinda. Isso. Aí ele contou esse passatempo de Govinda, que é o servo de Mahaprabhu. Que aí um dia que o servo de Mahaprabhu ele fazia massagem, fazia seva para Mahaprabhu. E aí um dia Mahaprabhu ele fez essa lila que ele estava no Gambira, só que ele estava deitado tipo no meio da porta, assim, com a perna para fora, assim, bem no meio da porta, né? Uma parte para dentro e uma parte para fora. E aí Govinda estava ali massageando ele, massageando uma perna do lado de fora. E aí ele precisava passar por cima de Mahaprabhu para massagear o resto do corpo, o outro lado, né? E aí ele colocou um pano e cruzou. E aí ele massageou o outro lado do corpo de Mahaprabhu, só que ele não saiu, né? Ele não saiu do Gambira. Aí depois Mahaprabhu perguntou para ele por que... Você tomou praxada? Você tomou praxada? Não tomei praxada. Por quê? Porque ele não tinha saído, né? E aí ele explicou porque... Isso. Você não passou por servir, por que você não fez a mesma coisa por outro lado, né? E aí a explicação é por quê? Porque ele fez aquilo para servir Mahaprabhu. Para servir Mahaprabhu ele passou por cima do corpo e
massageou, mas para sair não era servir, não era para servir Mahaprabhu, era para ele mesmo, e por isso ele não fez aquela atividade. Qual foi essa pergunta? É isso aí. You understand? What is called karma or what is called? What is the process to become qualified to understand the desire of Guru, Manobishtam of Guru? When Guru's Kripa comes. The Guru Kripa is the process. Qual é o processo para saber o desejo do Guru? Quando a misericórdia do Guru vier. Brahmaji disse, você sabe esse verso? Ei, aprenda esse verso. Se você receber a misericórdia do Senhor, você vai entender. Bhagavat Kripa, sem a misericórdia de Guru Kripa, Bhagavat Kripa, não dá para entender. Então, nesse verso em Bengali, é dito no Chaitanya Charitamrita: aquele que recebe a misericórdia do Senhor, ele pode entender Bhagavad Tattva. Da mesma maneira, se você receber a misericórdia do Guru, então, pela misericórdia do Guru, você vai poder entender como servir. Quem faz o Manavista Seva Chaitanya Mahaprabhu? Rupa Goswami. Esse verso é citado. Narottama Das Thakura cita isso. No Ratha Yatra, após terminar o Ratha Yatra, Chaitanya Mahaprabhu retornou a seu local no Gambhira. E Rupa Goswami Pada também retornou ao local de Haridas Thakura. E aí cedo pela manhã, Mahaprabhu, ele veio para ter o Darshana de Jagannatha e ele veio ao local de Haridas Thakura. E aí Rupa Goswami Pada escreveu um verso sem paralelo, similar, com o mesmo humor. E aí Mahaprabhu perguntou a Rupa: ei, como você conhece o meu coração? Noite passada, durante o Ratha Yatra, eu estava falando aquele sloka mundano, e agora você escreveu esse sloka com o mesmo humor. E aí Swarupa Damodara disse: ei, Prabhu, sem a sua misericórdia, como é possível que ele tenha escrito isso? Vocês entendem? Mahaprabhu deu misericórdia para Rupa Goswami. Então, Rupa Goswami Pada escreveu o verso. Então, no Chaitanya Charitamrita claramente explica. Por essa razão, Rupa Goswami Pada escreveu este verso. Da mesma maneira, quando você receber a misericórdia de Guru Krishna, aí você vai compreender o coração dele. De outra maneira, não. Mas a pergunta vem: como receber a misericórdia de Guru? É simples, quando você se render completamente, sem rendição, a misericórdia não virá. A rendição faz a plataforma. A misericórdia está vindo para todos. A chuva de misericórdia cai em todo lugar. Mas aquele que tem o receptáculo, ele pode coletar isso.
qual é o receptáculo? É a rendição. Then, with your own knowledge, Se você não se render, não será possível. Pelo seu conhecimento, seu próprio conhecimento, isso não será possível. this is the process. Esse é o processo. Quando você se rende a Guru Krishna, esse é o container. Then understand. E aí você vai conseguir entender. This is the process. Esse é o processo. Guru told his disciples, O Guru disse a seu discípulo: ei, traga água. I'm thirsty, breathe. Estou com sede, traz água. Disciples sitting. O discípulo continuou sentado. Listen or not? Ei, você ouviu ou não? Aí eu ouvi, Gurudeva. You did not listen. Mas Gurudeva disse: não, você não ouviu, não. Ei, Gurudeva, eu não sou surdo, não. Brother, no. You are Gurudeva not disse: listening. não, você não está ouvindo, veja isso. Disciple argument with. E o discípulo ficou ali discutindo com o Guru. Then Gurudev, you're not listening. E o Gurudeva disse: ei, você não ouviu, por quê? When you listen, you Porque quando você realmente ouvir, você vai trazer a água. Isso é simples. you practice. Você deve praticar. So in the same way, Então, da mesma maneira, all you are listening and todos nós estamos ouvindo sobre a misericórdia. Ouvimos como a misericórdia do Senhor Bhagavad Kripa está em todo local. Mas quem tem o receptáculo? E qual é o receptáculo? É a rendição. E aí sim você vai receber a misericórdia de Krishna. Bhagavad Kripa, Guru Kripa. first you make the Primeiro, primeiro faça esse receptáculo, esse container. place right to the Hare Ishwar Tatra Se Jani Vaidya. Mahaprabhu himself told already. I gave all my O próprio Mahaprabhu disse: eu dei toda a minha misericórdia a Arupa. not direct after Lord Chaitanya Mahaprabhu. E aí outros devotos não perguntaram diretamente a Chaitanya Mahaprabhu. Why you give mercy to Rupa? E eles perguntaram: por que você deu misericórdia para Arupa e não deu para mim? Facility. Facility, understand? Por que você está sendo parcial? Discrimination. Por que você está fazendo essa discriminação? Himself give answer. E o próprio Mahaprabhu deu uma resposta para isso. Rupa é completa e absolutamente rendido a mim, por isso que eu dei a minha misericórdia para ele. The process. Este é o processo. Not surrender. Se você não se render, Guru Kripa, Guru mercy is not coming. Guru Kripa e a misericórdia do Guru não virá. Permanently you are. Ou virá e vai escorrer tudo e para baixo, vai cair. Então o ponto é esse, como se render e praticar. But Mahaprabhu is very merciful. Mas Mahaprabhu é muito misericordioso. Ele diz: ok, vem aqui, eu vou te dar a misericórdia e também vou te dar o copo. Container and give mercy both. Vou te dar misericórdia e vou te dar também o pote para você coletar essa misericórdia. To come in front of you. Apenas venha na minha frente Complete your sorrow. Sorrow understand? e seja completamente simples, sem duplicidade e sem hipocrisia. Se houver duplicidade e hipocrisia, não irá funcionar. Isso funciona dessa maneira. Mahaprabhu está dando misericórdia para todos. Está dando ou não? Goswami Maharaj, that Então, Gora Govinda Goswami Maharaj citou este verso. Mahaprabhu é Patita Pavana. read or not? Ele não é Kapata, Mahaprabhu is Patit Pavan. ele é Patita Pavana. Sajanandan Gaur Hari Ki. Patita Pavana Satinanda Gora Hari Ki Jai. Mahaprabhu é o salvador de todas as almas caídas. Kapti means duplicity, hypocrisy. Mas aqueles que são capata, que têm duplicidade, hipocrisia, que ficam mostrando uma coisa e na verdade tem outra coisa escondida por dentro, Patit Pavan. aí eles não vão receber. Mahaprabhu não vai dar para essas pessoas. Duplicity. Abandone a sua duplicidade e hipocrisia. Esse é o processo. Just show your heart. Apenas olhe para o seu próprio coração. Não, perdão, apenas mostre o seu próprio coração. Mamani Vedana. Aí essa canção. Ame Visari Durjano. Sadaka Marato. Kichunai Marato. Bhaktina Mamani Vedana.
আমি বিষয়ী দুর্জন সদা কামারত কিছু নাই মোর। Veja isso. Don't Não hide anything. esconda nada. Open your heart. Abra seu coração. Say, For whom? Para quem? Show for whom? so to Guru and Krishna. Mostre para quem? Para Guru e para Krishna. Que está dizendo, ei Gopinata, ei Gopinata. A canção é Gopinata Mama Nivedana Shuni. আমার জীবন Bhaktivinoda Thakur está dizendo muito humildemente, amar a Divana, পরে রে উঠবে দিয়াছি যে কত দিয়াছি জীবের ক্লেশ। আর আমার জীবন সর্ববেরত ও পরে রে উঠবে দিয়াছি যে কত দিয়াছি জীবের ক্লেশ। নিজ সুখ লাগি পাপে নাহি ডরি দয়াহীন স্বার্থপর। আরে পর সুখে দুঃখী সদা মিথ্যাভাষী পর দুঃখ সুখ Srila Bhaktivinoda Thakur está dizendo isso muito humildemente. operation you have. E aí uma operação no seu coração irá acontecer. That's it. Guru Vaishnava Guru e Vaishnava sempre ready to operation your heart. Você quer sentar aqui para o seu... Guru e Vaishnava estão sempre querendo fazer uma operação no seu coração, mas você vai revelar seu coração ou não vai? Hide so hard. Se você esconder, ficar escondendo, então o que vai acontecer? O que fazer? Or duplicity happens. So how to open? Mas se você tiver duplicidade de hipocrisia, então como abrir o coração? Então abandone a hipocrisia e a Use this word, Lord Chaitanya duplicidade. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu é Patita Pavana. Então essa canção está acontecendo. Eu sou muito caído. Eu sou muito perverso. Não tem duplicidade de hipocrisia. Ele está falando de maneira simples. Vocês entendem? Esse é o processo. E aí Krishna vai operar o seu coração. A misericórdia do Guru virá Guru Kripa. Mas se você pede, Gurudeva, faça da misericórdia, faça uma operação, mas você volta a agir da mesma maneira. Ok, tudo bem. Uma vez, se você, querendo ou não, consciente ou não cometer ofensa, o Senhor e o Guru não vão levar em consideração. Mas se você repetidas vezes fizer isso, então isso é o quê? Hipocrisia e duplicidade. Você entende ou não? Perguntou como a qualificação para entender o monolito do Guru. e aí Gurudev falou que isso vem de Guru Kripa, da misericórdia do Guru. Se a misericórdia do Guru, como que você vai realizar o coração dele e servir ele? E aí ele falou, mas na verdade a pergunta agora é como conseguir essa Guru Kripa, né? Rendição. Esse verso, né? Então esse verso fala que sem a misericórdia do Senhor, como que você vai poder servir o Senhor?
Aí ele citou o Rupa Goswami Pada. O Rupa Goswami Pada, ele realizou o coração do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, satisfez todos os desejos, até no passamento do Ratayata, o Chaitanya Mahaprabhu, ele estava dançando na frente do Senhor Jagannatha, e aí ele recitava esse verso mundano, Jakon Marahara. E aí Kirupa Goswami depois escreveu um verso no mesmo humor, que é Priya Soham Sahachari Kurukshetra Milita. E aí Chaitanya Mahaprabhu falou como que ele sabia o que estava dentro do meu coração. Aí Swarupa Damodara disse, Prabhu, sem a sua misericórdia seria impossível, né? Como que ele poderia realizar isso sem a sua misericórdia? Então, pela própria misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami recebeu aquela misericórdia para poder satisfazer todos os desejos do coração de Mahaprabhu de realizar isso, né? Então aí Gurudev falou que talvez alguém não falou diretamente, mas pode pensar por que Chaitanya Mahaprabhu deu essa misericórdia diretamente para Rupa Goswami e não deu para as outras pessoas. Aí Gurudev falou porque ele é completamente rendido, né? Então, o ponto de como receber a misericórdia do Guru é a rendição completa, né? Ele falou que a misericórdia está sempre caindo, como se fosse uma chuva de misericórdia, mas a gente precisa de um container, né? A gente precisa do recipiente para poder receber essa misericórdia e que esse container, esse recipiente é a rendição completa. Aí ele falou que você tem que ser muito simples, né? Que você não deve ter duplicidade e hipocrisia. Citou o Guru Maharaj que dizia que Chaitanya Mahaprabhu, ele é Patita Pavana, ele é o salvador das almas caídas, mas ele não é Kapata Pavana, ele não veio salvar aqueles que são que têm duplicidade e hipocrisia. Então a gente tem que abandonar essa duplicidade e hipocrisia. Então essas canções, Gopinath Mamani Vedana Shunu e Amara Divana, que colocam a gente numa posição, na nossa verdadeira posição de humildade, né? Mostrar o coração todo. Isso. Então se você então você tem que ser simples, que você não deve ser duplicioso, porque Guru e Vaishnava, eles vão fazer uma operação de você, se você não esconder, né? Se você tiver tendo dúvidas, como que eles vão poder operar? Mas se você for simples, abrir o coração, né? Ele até perguntou, abrir o coração para quem? Para Guru e Krishna, né? Ele está cantando ali, Gopinath, por favor, está olhando para Gopinath, então você tem que abrir o seu coração para Guru e Krishna e eles vão poder fazer a operação em você. Mas se você esconder, eles não vão operar. Se você não tem uma ofensa, Até o final, né? Se você comete uma ofensa, Krishna não vão perdoar, mas você repetidamente. Foi o que a Dito falou no final, né? Que se você comete uma ofensa, eles vão, né, relevar, mas se repetidas vezes você cometer aquela ofensa, aí isso é hipocrisia e duplicidade, né? Aquela ofensa vai ser levada. Understand? Very simple. Surrender, everything. Nagatma pravachana rabbo. Vocês estão entendendo? Apenas se renda e tudo será compreendido. Isso é Bhagavad Kripa, Guru Kripa. Apenas pelo seu conhecimento ou inteligência, você não vai conseguir entender. A autorrealização não virá. Você pode adquirir conhecimento, mas a experiência prática vem de Guru Kripa, Bhagavad Kripa. Vocês entendem? Talvez você tenha muito conhecimento, dá uma aula muito longa, encantar as pessoas, falar um monte de coisa em sânscrito, da gramática sânscrita. Você vai conseguir falar um sloka com diversos significados, mas a autorrealização não vai vir por conta disso, mas pela misericórdia de Krishna, Guru Kripa, Bhagavad Kripa. Por isso Brahmaji está dizendo, e pode falar para aquele que diz eu sei todo Tattva Siddhanta. Brahmaji diz, isso é só falso ego. Conhecimento você pode adquirir. Se você tiver um cérebro, uma mente bem afiada, você pode.
Mas a autorrealização e experiência prática vem da misericórdia. So this, so Nanga so saying the Bhagavad Kripa. Guru Kripa. Então isso vem de Bhagavata Kripa, Guru Kripa. E aí você vai conseguir entender. The Visram Veno, E aí você vai poder servir em Vishambhena Guru Seva, que é o quê? Servir de uma maneira muito íntima. heart of Guru, then you can properly do serve. Se você entender o humor do Guru, você vai conseguir servir. Mas se você não souber o humor do Guru, você não vai conseguir servir. But this is not then Visram worship. Você vai poder até servir, mas não será Vishambhena Seva. Vishambhena Seva acontece dessa maneira. É muito íntimo. Just give an example. Mother, she knows the heart of her. Há o exemplo. A mãe, ela sabe o coração do bebê. They will feel cold. What is cold? O bebê não pode falar. Mother, give me. Ele não vai falar, estou com frio, mamãe, me dá um cobertor. That's she realizes. Mas a mãe, ela percebe. Closer now. Ela fica de olho e aí vai lá e coloca um agasalho. Ela sabe, ela conhece o bebê. In the same Da mesma maneira, when we know the heart of Guru, quando você souber o coração de Guru e Krishna, aí você vai conseguir servir. that is called Arop Siddha. Agora, o seu serviço, na maior parte das vezes, é Aropa Siddha Bhakti. Aropa é impor. Imposing on. É uma imposição ou não? Maybe sometimes a second stage that is called maybe Sangha Siddha Bhakti. Talvez no segundo estágio haja Sangha Siddha Bhakti. Há 3 estágios. Aropa Siddha, Sangha Siddha e In the beginning, that service to Guru and Krishna, that is called mostly that is called Swarada Siddha. Arop Siddha. Arop means Aropa significa imposição. for this your Shastra also saying. Por essa razão, os Shastras dizem como servir o Guru. Written there. Isso é What is it? Atma Bhat Seva. Atma Bhat Seva, é chamado disso. And these things also offer to Krishna. Aquilo que você gosta, você oferece para Krishna. Understand? Atma Bhat Seva. Atma Bhat Seva. Esse é um estágio que acontece. Sanatana Goswami tinha Thakuraji e ela perguntou para ele: me dê sol, me dê sal. E aí Sanatana Goswami castigou a Thakuraji e disse: ei, não que dá sal para você nada. Que tipo de seva íntimo ele tinha? That means you are that time quarreling with Thakur. Aí nesse momento teve uma briga com a Thakuraji, uma discussão com a Thakuraji. Há uma discussão com a deidade. Same way also, what is his name? Radha Vinodi Lal. Da mesma maneira, Radha Vinod Lal perguntou a Lokanatha Goswami: ei, Lokanatha, estou com fome. I'm very tired. Primeiro ele falou: estou cansado, massageei meu pé. Massageing or not? Ele massageou ou não a Thakuraji? Then after a few minutes, E aí, depois de alguns minutos, a Thakuraji disse: hot, feeling very hot. estou sentindo muito calor. E aí, Lokanatha abanou. Then after a few minutes, Krishna E aí, depois de alguns minutos, a Thakuraji disse: eu estou com muita fome. so Lokanatha Goswami, he prepared Então, midnight. Lokanatha Goswami, à meia-noite, começou a cozinhar para a deidade. Two lilas is going on. Side 2 lilas estão acontecendo lado a lado. Uma é Madan Mohan Lila e outra é Radha Vinod Lali Lila. Ambas são muito elevadas. good or not? Isso é bom ou não? Look at him. Madan Mohan he told. Madan Mohan disse: Give me dry chapati bread. ei, todo dia você me dá chapati sem sal e muito duro. Não consigo nem cortar com meu dente. Então, como comer? Very dry. É muito seco. Understand? Some Vocês entendem? but no Algumas pessoas estão cozinhando mais, or no any rasana. mas não dão nenhum dal, nenhum caldinho, nada. Como comer? So
Every day he was Is he giving or not? You have seen? No templo de Delhi, todo dia vinha um homem e fazia isso. Madan Mohan Lila? Então, sobre o que eu estava falando, Madan Mohan Lila e Radha Vinod Lila. Sanatana Goswami, ele castigou Madan Mohan. Nice Lila. É uma lila muito bela. Radha Vinod Lila? Mas Radha Vinod Lila, What is his name? Lokanath Das Goswami. Lokanath did not say, no. Lokanatha Goswami a serviu. I will not massage your feet. He did not say. Ele não falou, não vou te dar pressada não vou massagear seu pé não. Thakurji told, I am very A Thakuraji disse, hot. Then estou com muito calor, aí então ele aba no... Esse é o processo. Então essas duas lilas acontecem paralelamente. that is your Siddha Dasha. Mas a Siddhadasha, Perfection state. Siddhadasha acontece no estágio da perfeição. So, Sambhena Guru Então, Vishrambhena, Guru Seva, então isso acontece num estágio muito elevado. they will realize the heart of the body. E aí você vai conseguir compreender qual é o coração do Guru. Most of in the beginning, in the service, that is called Na maioria das vezes, o serviço é what do Atma Vatseva. Atma Bhat Seva. How to serve? Isso está escrito no Archana Dipika. Como servir a Thakuraji? Atma Bhat Seva. Seja lá o que você comer, de que você gosta? Pista pasta? Ok, isso não é ruim não. Tá bom, então oferece para a deidade, já que você gosta. Thakurji likes or not? Se Thakuraji gosta ou não, mais tarde você vai saber. This is the first step. Esse é o primeiro estágio. Ok, seja lá o que você goste, você dá. Good or not? Isso é bom ou não? Então acontece dessa maneira. Second stage, that E aí, is no segundo estágio, called Siddha Bhakti. Sangha Siddha Bhakti. Sangena Siddha Jayati Sangha Siddha. And all good qualification will come. Todas as boas qualidades virão para servir. Daya, Pavitra, Asana, all good. With your good qualification, there you can serve. Com as suas boas qualidades, você vai conseguir servir. 26 types of Há 26 tipos de qualidades. Palu, Akruda, Samsara, Vadano, Vidakha, Mauni. Good qualification. As boas qualidades virão. But one qualification is yours. Mas uma qualidade é Atma Sampana is there. Atma Samapana. Ou This is called the isso é chamado de Sarup Lakshana. Swarupa Lakshmana. Krishnaika Saram. 26 types Dos of há 26 tipos de qualificações. that is called principal. Mas a principal é Principal qualities é called Krishnaika Saram. Krishna Ekasharana. If you're not Krishnaika Se Saram, você não for Krishna Ekasharana, service is not o seu serviço não será perfeito. you read it, Chaitanya. Vocês podem ler isso. Stop saying. Then third step, E aí no próximo estágio, Sarupa Siddhi. Sarup Siddhi Bhakti. Swarupa Siddhi Bhakti. Sarup Siddhi Bhakti is the one Swarupa Siddhi Bhakti é own aquele que transcendental concept from Siddharya. compreende Siddharya. a sua própria forma constitucional. Com essa forma, ele vai servir sua Istadeva. Swarupa Siddha Bhakti. Isso é dito no Vilapa Kushmanjali. Então, Raghunatha Dasa Goswami, ele teve uma autorização da sua própria forma constitucional. E ele queria servir Shrimati sobre a orientação de Rupa Manjari. Ele queria servir
Shimaterata sobe a orientação de Rupa Manjari. not only the first Não group of apenas Vilapa isso. Kushmangala, No primeiro sloka do Vilapa Kushmangala, como glorificar o Guru Vandana? Nós fazemos o Guru Vandana. O que é Guru Vandana? Uma Gyana Timiranda Sa. Nama system, Sarupam, Rupam, Tasagrajam, Gurupurim, Mahapurim, Goshtavatim, Radha Kundan, Vivaramo, Radhika, Madhavasam, Rakta, Jaswa, Padita, Krita, Raghunath Das Goswami, Mas Raghunatha Dasa Goswami, qual é o Guru Vandana dele? Tam Rupa Manjari, Tuam Rupa Manjari. Hey Rupa Manjari, I know. Ei, Rupa Manjari, eu sei Yes, que você é uma mulher muito casta. never you see Você nunca vê a face other person de outras except your pessoas além husband. do seu marido. But I know Mas eu sei that few days que alguns dias your atrás husband is not, o seu marido não estava em casa. understand? Vocês entendem? You are in alone. Você estava sozinho em casa nos últimos dias. Mark. Mas agora eu estou vendo que tem uma marquinha no seu, na sua bochecha. De onde veio essa marquinha? Or maybe Sukabungavi. E aí ele continua dizendo neste verso: talvez um grande papagaio tenha vindo Also, e tenha praise God. Bite your lips. mordido os seus lábios, porque os seus lábios são como bimba. Então, perdão, a marca não estava na bochecha, estava nos lábios. Porque os seus lábios são como essa fruta bimba. Há essa fruta que tem uma cor vermelha muito bela. Bungavi, you know. Or maybe one big parrot came. Então, talvez um grande papagaio tenha vindo e tenha mordido os seus lábios. Então, por essa razão, isso deve ter acontecido. Veja isso. Isso é Guru Vandana. Esse estágio muito elevado. Isso é Siddhadeha. Rupa Manjari is Stuti, Bandhana. Rupa Manjari Stuti Vandana. Veja isso. Avirapalli Padiputra Kanta. Avirapalli Padiputra Kanta. Dasavirasita Balasavara. Sirupa Chinta Munisokti Sanstu. Masanto Durdanto. Amrisurasta. Guru Vandana. Guru Vandana é uma glorificação de Shri Rupa Goswami. Raghunatha Dasa Goswami é completo e absolutamente rendido aos pés de lótus de Rupa Goswami. Então, esse é o processo. Swarupa Siddhi, isso é muito elevado. This is called Guru Seva. Isso é chamado de Guru Seva. Siddha Seva. Mas esse tipo de Guru Seva está no estágio de Siddha Swarupa. Então, um esclarecimento que a qualidade principal que ele falou antes é do segundo estágio é a rendição só a Krishna. Então, o Raghunatha Dasa Goswami é muito próximo e qualificado. Então, por que ele não serve Simateradika diretamente e serve sob a orientação de Rupa Manjari? Aí ele falou, ele está mostrando para nós. Arjuna não estava se lamentando na verdade na Bhagavad Gita, mas ele estava fazendo essa lila. Então, da mesma maneira, Raghunatha Goswami ele serve diretamente. Viradam Aravinda Netra. Viradam Gurudosmitasyam. Vadami Radham Karuna Varadram. Agomanyanasti Kadirnakapi. É o serviço direto. Viradam Aravinda Netra. Bhajami Radham Aravinda Netram. Smaran Radham Smaranramitasyam. Vadami Radham Karuna Varadram. Tatu Manyasti Gatina Kapi. Madhura Madhura Nisan. Jatirodbhasitayam. Sthita Kravita Krapta. This look is direct service. Então, esse sloka é um serviço direto.
the Purnima Ratri. No Purnima Ratri. Purnima Ratri, understand? Vocês entendem o Purnima Ratri? Only night. Purnima. Full moon. Então, na lua Then cheia, Srimati Radhika sees Renuka Srimati Radhika está se encontrando com seu amado Krishna. Shukla Paksha Parisari. Isso é Purnima Shukla Prática. Srimati Radhika is going to meet with her. Srimati Radhika está indo se encontrar com seu amado Krishna. Então, como isso acontece? É um serviço direto de Raghunatha Dasa Goswami. À meia-noite, no Purnima, na lua cheia, tudo está completamente iluminado pelos raios da lua. E neste momento, Srimati Radhika está indo se encontrar com seu amado Govinda. Como ela está indo? Ela está dizendo isso. Raghunatha Das Goswami está dizendo neste verso. Srimati Radhika está segurando nos ombros de uma Saki. E Radharani tem o seu corpo completamente coberto pela cânfora branca. Porque tanta refulgência dourada vem do corpo de Srimati Radhika. Então, como cobrir isso? Então, por essa razão, neste verso, Raghunatha Dasa Goswami está explicando que o corpo de Srimati Radhika está coberto com essa corpura, que é cânfora. E assim a refulgência não vai sair. Porque quando Srimati Radhika caminha, tanta refulgência vem. Talvez você consiga ver que uma boneca dourada está caminhando. Você não pode imaginar qual é a forma de Srimati Radhika. Então se serve desta maneira. Muitos serviços são Siddhadeha, são serviços Siddhadeha, e outros são para nos dar os ensinamentos, para nos ensinar alguma coisa. Então isso é muito belo. Às vezes eu digo essa lila. Cada sloka tem as lilas conectadas uma com a outra. Então, você pensa, por que Raghunatha Dasa Goswami não está servindo diretamente? Ele está servindo sim, está apenas mostrando para a gente. Sabda Parupena Siddharupena Sistari. Rupa Goswami escreveu esse verso. Sadhakarupa e Siddharupa. Sadhakarupa é para mostrar para a gente, nos ensinar a avançar. Então, Sadhakarupena, até chegar no estágio de Siddhi Lalas, procurando pela perfeição. Isso é Siddhi Lala. Esses kirtanas têm diferentes nomes.
Primeiro é como orar. Há diferentes tipos de kirtana. Allodasi kari lalita sundari hamare loiya kabe radhika pade kale milaibe akase basamar pibe akase basamar pibe akase basamar pibe hamare loiya kabe Sivishakha Sirupa Manjari Sange Jabo Kavi Rasa Siksha Seva Tare Tadanuga Hoye Radha Kunda Tati Sitam Tare Rahiva Sitam Tare Rahiva Harsitam Tare Rasa Seva Siksha Tare Sivishakha Pade Sangita Sikhiva Krishna Lila Rasa Maya Sirati Manjari Sirasa Manjari Oive Sada Savisadaya Oive Savisadaya Paramo Anande Sakale Meliya Radhika Charane Robo Siradhika Ei Parakashta Siddhika Behave Pavorada Podasava Ei Parakashta Siddhika Behave Pavorada Podasava Olha aí, Siddhi lá. Então esse é o processo. Dena significa lamentação. Há diferentes tipos. Então isso significa que Raghunatha Goswami, nosso Guru Varga, está nos mostrando como progredir passo a passo. Agora Premanande. Jai. 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 Então agora, tomem praçada e se preparem para o próximo destino. Se os santos nomes são Radha Krishna, por que a gente chama ele de Nama Prabhu? Por que a gente... Então isso é uma humildade. Nama Prabhu. Isso é só humildade. Vocês entendem? Dena é lamentação. Prabhu significa você é meu mestre e eu sou o seu servo. Primeiro acontece isso. Ele é meu mestre e eu sou o seu servo. Nama Prabhu. Mas quando você chegar nos estágios mais elevados, mas agora tá, essa alimentação é isso. Dena. Entendam isso. Então essa dena, essa lamentação acontece.
Você pode ler no livro de canções. Shilarupa Goswami Pada, no Bhakti Rasamrita Sindhu, explica diferentes tipos de orações. Vocês entendem? Vocês não entendem? Não tem problema não, apenas ouçam. Se vocês já entenderem tudo, quem que vai vir aqui? Ninguém. Às vezes eu faço essa brincadeira. Então, entendo. Isso é bom ou não é? Então eu tenho um compromisso agora com os devotos da China. Se por uma vida você conseguir a rendição, já será muito. Isso é muito difícil. Vocês entendem esse provérbio em Bengali? Se um bambu verde é muito fácil de entortar, mas o bambu seco não dá para dobrar. Aí vai quebrar o bambu. Mas você tem que dobrar, pouquinho de pouquinho em pouquinho. Vocês entendem? Esse é o processo. Então, esse provérbio em Bengali fala isso. Então, pouco a pouco. Bambu velho e bambu novo. Todos vocês vieram até aqui. Isso não é uma coisa ordinária, não. Krishna fez esse arranjo. Eu sempre me surpreendo. Sempre se surpreenda com aqueles que ficam na consciência de Krishna, que permanecem, porque Maya é muito poderosa. Ela está correndo para todo lado. De onde ela vai vir, ninguém sabe. E ela tenta derrubar. Vocês entendem? Mas ainda assim, vocês estão lutando contra a Maya. Isso é um sintoma de Bhakti. Vocês entendem? Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada disse: sempre se surpreenda com aqueles que estão praticando Bhakti. Com aqueles que abandonaram, você não deve se surpreender. Vocês entendem? Excremento fresco. Perdão, o verme. Se você separa o verme do excremento, para onde que o verme vai? Ele vai voltar para o excremento. Mas aqueles que conseguem abandonar o excremento e ir para outra direção, isso é muito surpreendente. Então, sempre se surpreenda a ver quem está fazendo bhajana para Krishna. Porque Maya é muito poderosa. Você não pode ver Maya, não. Ela pode se sentar na mente de qualquer pessoa e derrubá-la. Isso é verdade ou não é? Então sempre faça bhajana e sadhana. E por essa razão, Manasiksha diz: Satchista Casta Prada ficava passando Sakchista Prado Vikat Pashare Diriha Prakamam Kamad Prakat Patapati Kore Gale Badwe Haniyaha It Bakabedi Batman. Então aprendam esse verso do Manasiksha. É o 5º verso. Vocês têm que aprender o Manasiksha. Isso é bom ou não é?
Jai Shirade. Shila Bhakti Thakur Goswami ki. Jai. Mahaprabhu diz. Você entendeu o que ele falou? Mahaprabhu está dizendo, não tenho amor, não tenho prema. E alguém perguntou, então por que você está chorando? Está derramando lágrimas. Aí Mahaprabhu muito humildemente disse, na verdade eu não estou chorando não. As lágrimas estão caindo e aí vocês estão me dando pratista, nome, honra, fama. Então veja como Mahaprabhu está dizendo. Isso é humildade, Mahaprabhu. Gaura Premanande. Jai Shirade. Então, Prabhu, qual é o nome da qualidade lá que você falou? Que é a qualidade principal? Que é rendição só para Krishna. Então, isso é no Sangha, Sangha Bhakti. 26 qualidades. Sangha 26 qualidades. Essa é a qualidade principal. Então, isso no estágio de Sangha Siddha Bhakti. Obrigada. Então ele está falando que ele fez o programa em Navada Gokula na casa da Krishna Priya. Gaura Premanande. Então eu queria fazer um adendo aqui. Estou perguntando, cadê o Abai? Abai está na Espanha? Ele estava na Holanda? E o Radhanatha? E cadê o Nitai? Nitai e o Navaduipa? Eles estão em Pinda? Ah, é, eles estavam lá, né? E Radhanatha está em Portugal. Ei, Gokulananda. Ele está sempre no computador, né? Antes eu via ele lá, direto lá no computador, brincando, né? Jogando joguinho. Agora já não está jogando joguinho mais. Ei, muito bom, hein? É um garoto muito bom. Você é um cavalheiro. Gaura Premanande Hari Haribo. Então, fazendo um adendo, Eka Krishna, no estágio que ele falou dos 3 estágios, né? Arupa Siddha Bhakti, que é a imposição, Sangha Siddha Bhakti, que é a associação com o sadhu, e Swarupa Siddha Bhakti. Nesse estágio de Sangha Siddha Bhakti, há 26 qualidades que a pessoa vai desenvolver por se associar com o sadhu. E dentre elas, a qualidade principal é Eka Krishna Charana. E aí eu não traduzi porque eu não sabia exatamente o que era, mas eu confirmei aqui. É rendição a Krishna. Então, rendição é a qualidade principal, é rendição só a Krishna, que vai ser a base para todas as outras qualidades. Hare Krishna Jai Shila Gurudeva Ki Jai.